Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Gayatri Astrologia Védica, ao Gori Astrologia Védica, onde eu trabalho com astrologia védica. Meu nome é Cris Shukla, eu dou aulas de astrologia védica e também faço consultas. Se você quer saber sobre o seu mapa natal, sobre o seu mapa de nascimento, né? Quer saber sobre relacionamento, quer saber sobre carreira, quer saber sobre dinheiro, quer saber sobre espiritualidade, ou quer vir estudar astrologia védica, a proposta da Agora é muito legal, já tem várias aulas gravadas lá, e aí a gente vai acessando e vamos conversando, eu faço atendimentos, eu converso com os alunos individualmente, eu converso com os alunos pela live, e aí a gente vai, vamos dizer, a gente vai construindo esse conhecimento. A proposta da Agora é trazer a sua biografia através da astrologia védica. Bom, hoje eu vim falar sobre a Vênus, na verdade, eu vim falar sobre outras coisas também, mas o assunto que está puxando é sobre a Vênus. Por que Vênus, né? Então, primeiro, é importante quando a gente pensa, né, principalmente em astrologia védica, quando a gente pensa numa energia, a gente pensa muito no que ela representa. E Vênus ele é o karaka, né? É o significador natural de relacionamentos no nosso mapa. E dentro da astrologia védica, a gente concebe que casamentos, ou seja, relacionamentos, né, e relacionamentos de negócios estão ali realmente presentes na mesma casa. Então, Vênus fala muito sobre relacionamento. E antes, né, de você começar a ouvir esse vídeo, a minha recomendação, que é a recomendação que eu dou para todo mundo que está na comunidade, que está aprendendo comigo, é que é mapa na mão. Ou seja, o seu mapa na mão, de preferência. Se você está trabalhando com o seu, quer saber sobre o seu, obviamente, se você quer saber sobre outras pessoas, mapa delas na mão, mas, gente, é recomendável que o mapa esteja na mão, não esteja no computador, não esteja no iPad, não esteja no celular. Por quê? Porque a gente precisa acostumar a olhar, riscar, contar, puxar seta, é aqui, não é. Então, quando o mapa não tá na mão, fica muito lá, né, no eletrônico, a gente acaba não trabalhando em cima desse mapa. E aí, o aprendizado precisa de registro, né? Então, mapa na mão. Vamos lá. Então, minha primeira pergunta para você, já que a gente está falando de Vênus e está falando de relacionamento, e Vênus também fala muito de curtição, de aproveitar, de entretenimento, porque a Vênus e a Lua são os dois planetas responsáveis por a gente curtir as coisas, por a gente ter prazer nas coisas, né? Para a gente falar, ai, que gostoso, né? Então, a minha pergunta para você é o que é que a sua Vênus conta para você do seu mapa, né? Então, o que que ela pode contar? Então, em que casa que ela mora, em que signo que ela mora, tem algum outro planeta morando junto com ela? Que planetas, outros planetas ali no mapa estão olhando para essa Vênus? Então, quando a gente fala sobre Vênus, a gente está falando sobre esses assuntos. E aí, como a sua Vênus está no mapa, você já vai ter uma ideia de como essa história, né, de relacionamento, de curtir a vida, né, tá também ali atrelada, né? Inclusive, né, a gente fala que né, tudo que está no nosso mapa em astrologia védica é karma. Então, qualquer conceito que você achar no seu mapa, né, é o seu karma em relação àquele assunto. Né? Então, a história da Vênus está falando sobre karmas de relacionamento. Inclusive, até, será que você vai ter um parceiro? Né? Ou mais de um parceiro? Será que esse casamento ou esse relacionamento vai durar? Como que vai ser esse relacionamento? Então, tudo isso é pertinente à história de Vênus no mapa. Por que eu estou falando de Vênus? Porque Vênus acabou de se mudar para Câncer. E quem é o dono de Câncer? É a Lua. E apesar de Vênus e Lua terem o mesmo elemento água, né? Ambos são planetas que usam, né? A gente fala, né? O Tattva, o elemento Tattva é água. Eles são dois planetas inimigos. E quando a Vênus entra em Câncer, e agora ela vai entrar em Câncer, depois ela vai para Leão e depois ela vai para Virgem. Então, nesses três signos de passagem, o que em geral vai dar
assim, arredondando 3 meses, porque a Vênus tem um trânsito mais ou menos aí, né, de um mês vai ter um pouco mais, um pouco menos, depende, né, se fica retrógrado, fica retrógrado, se vai um pouco mais, mas enfim, vamos imaginar arredondando aí mais ou menos esse tempo. Então, quando ela entra em câncer, quando ela entra num signo inimigo, ela não se sente bem. Todo planeta que entra num signo que é inimigo a ele, é a mesma coisa que você entrar numa casa onde a pessoa não gosta de você, né? Então, aquela casa a dona daquela casa é seu inimigo, é uma pessoa que não se dá bem com você. Então, quando a gente entra numa casa onde a gente não se sente bem, então a energia da Vênus muda, né, para todo mundo, porque o trânsito é lá no céu. E faz mais efeito, principalmente para quem está na regência de Vênus. E aqui no YouTube tem um vídeo falando só para a história da regência. Então, você dá uma procurada aqui que você vai achar esse vídeo falando da regência. Então, a Vênus entrando num estado difícil, ou seja, num lugar inimigo, a gente se sente, né, toda essa questão de prazer, de curtição, né, de aproveitar, vai dar uma desequilibrada nesse processo. E aí a gente fala que o planeta vai mudar o estado dele. A gente fala que ou entra num estado dormente ou vai entrar num estado onde ela fica assim, com muita, a gente, entre aspas, fica com fome, né? Porque não está sendo nutrida no processo, né? Nos signos que ela vai passar. Então, Vênus está entrando em Câncer, que é esse signo inimigo, depois vai para o signo de Leão, que também é inimigo. Aí você fala, nossa, Cris, mas Vênus e Sol são inimigos? Vamos relembrar que Vênus tá falando de gunas, né? Quando a gente fala de características, uma das formas da gente falar é de gunas. Então, Sol é Sattva e Vênus é Rádias. Lua é Sattva, Vênus é Rádias. Então, apesar de elas terem o mesmo elemento água, elas têm gunas diferentes, né? E aí também tem outras questões pelas quais a gente explica a questão de serem inimigos. Então, Vênus entrou em Câncer, tá num signo inimigo. Vênus entrou no signo de Leão, tá num signo inimigo. Aí ela vai passar para o próximo, que é de Virgem. E Virgem é o signo onde a Vênus se sente menos confortável. Por quê? Porque Virgem é o signo que tem um tom de perfeição, que tem um tom de razão, que tem uma energia muito lógica. E a Vênus, ela não tem essa energia lógica, ela não tem essa energia de perfeição, né? Como que você fala que um relacionamento, como que você pode contar para mim como que é um relacionamento perfeito, né? Existe alguma lógica, existe alguma receita, né? Existe um fato científico que explica? Não. Né? Então a Vênus tem esse lado muito mais intuitivo, muito mais solto, né? É elemento água. E aí, então, entrando nesse estado, né? Passando por Câncer, Leão e também no final por Virgem, a Vênus vai ficar aí 3 meses em estado difícil. E aí, obviamente, nós vamos juntos no processo. Mas, gente, isso acontece todo ano, né? Então não é algo que é um trânsito diferente. É óbvio que cada trânsito anual vai ter as suas nuances, mas todo ano ele acontece, assim como todo ano o Sol vai passar por todos os signos do zodíaco, não somente o Sol, né? Os planetas de trânsito mais rápido, como o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, eles vão transitar. Então, a gente vai se acostumando a viver essas nuances durante o ano. Então, por exemplo, eu já, né, estudando há muitos anos, a gente já sabe que nós estamos entrando com a Vênus nesse estado de dormência, né, ou de mais desnutrição. E aí isso vai dar, às vezes a gente quer compensar, né, essa falta que a gente começa a sentir de não sentir prazer, ou de não estar gostoso, então a gente começa a procurar coisas que nos façam sentir melhores, e a gente começa a procurar lá fora. Lá fora eu digo, fora de você, né? Você começa a ver o que pode te ajudar nesse processo. Mas a grande sacada de quando a Vênus está entrando nesses 3 signos não é olhar para fora. Na verdade, a grande questão é sempre não olhar para fora, a questão é sempre olhar para dentro. Então, é um bom momento para a gente aproveitar esse momento que fica menos divertido, menos atrativo,
onde a gente pode achar que as coisas estão ficando sem graça, né? Ou até chatas, porque um dos planetas onde a gente sente essas curtições e é gostoso e flui, está passando por questões. Então é um momento muito legal para a gente voltar para dentro e se perguntar exatamente, né? O que você realmente gosta, o que realmente te faz feliz, o que te traz uma sensação de prazer. Então, é um ótimo momento para virar a moeda, né? Para virar esse foco para dentro, né? E junto a isso, você também pode aproveitar e trazer cura, porque quando a gente aproveita, né, os estados difíceis dos planetas, a gente pode fazer esse questionamento interno e trazer muita cura. E principalmente, né, Vênus, que é relacionada à deidade Lakshmi, né, não só a Lakshmi, mas a Vênus é a Devi, né, um dos planetas que a gente considera como Devi no mapa, tem muita questão com o coração, a relação com o coração, né? Então é um momento que eu acho que é muito próprio da gente se reconectar com o nosso coração, com as nossas emoções, com as coisas que nos fazem nos sentir bem e, obviamente, né, nessa lista acaba entrando, a gente acaba também se perguntando e questionando as coisas que não nos fazem nos sentir bem. E aí, vou aproveitar já para deixar, já que eu falo assim, né, que quando vai chegando agosto, aqui na Índia, a gente vem o aniversário de Krishna, e aí parece que abre uma porteira e aí vai vir um monte de celebrações juntos. E vem. Assim, é agosto, setembro, outubro, e aí a gente começa a respirar em novembro, porque um monte de coisa acontece agora, todo ano, né? Obviamente varia de acordo com os dias lunares, então não tem datas fixas, né? Todo o calendário védico é por dia lunar. E dia lunar é a combinação do Sol com a Lua, então o Sol e a Lua têm trânsitos diferentes todo ano, com certas nuances, então os dias de data são diferentes, mas as épocas são sempre as mesmas, né? Então agora a gente tá finalizando o Ganesha Chaturthi, né? Então teve o aniversário de Ganesha, e o pessoal que tá, né, que trouxe Ganesha para casa, que tá fazendo puja para Ganesha, chega agora dia 6, que vai ser sábado, tô já pegando a data do Brasil, 6 que vai ser sábado, tem o Ganesha Visarjan, que é quando eles levam Ganesha para a água, né, seja o rio, aqui na Índia tem a prática dos rios, mas quando eu estava no Brasil eu levei para o mar, qualquer local de água, né. E que isso é sábado, e no dia 7 vai ter eclipse, gente, né, então no dia 7 a gente vai ter eclipse lunar chegando, que vai acontecer no dia 7, que começa ao meio-dia e 28 e vai até às 5h55. Eu já tenho vários vídeos falando de eclipse aqui no YouTube, eu sempre trago, cada vez que vem um eclipse eu procuro relembrar, mas olhem aqui no feed, vocês vão achar bastante. E logo no dia seguinte, após o eclipse, começa o que a gente chama de Pitru Paksha. Também vem todo ano. Então, Pitru Paksha são os 40 dias dedicados aos ancestrais, né? Essa época onde a gente é uma época de energia, quando o Pitru Paksha se inicia, né? Pitru é sobre os ancestrais, então quando a gente entra nesse momento dos ancestrais, a gente, por exemplo, relembra, né, todas as pessoas, né, da sua família, os seus antepassados, e a prática que a gente tem aqui em casa, no dia de falecimento da pessoa, a gente pega o dia lunar, então, por exemplo, o dia que a minha sogra faleceu, o dia que o meu pai faleceu, a gente pega esse dia lunar e o dia lunar respectivo, durante esse período, a gente faz as oferendas e os rituais para essa pessoa. Porque dentro, né, da tradição da astrologia védica, do Vedanta, dos Vedas, a gente tem essa prática de sempre estar relembrando, fazendo orações e fazendo rituais para os ancestrais. Inclusive aqui no feed também tem um vídeo sobre uma prática, um ritual bem simples, né? Um dos mais simplificados que eu achei, né? Obviamente tem rituais muito mais complexos do que esse que está aqui, mas que de repente, se você quiser fazer, você pode fazer
para a pessoa, né, para pessoa querida que você tem aí na família, para a pessoa que é da sua família que já faleceu. E durante essa época, gente, é um momento de preferencialmente não se iniciar nada. Por quê? Porque dentro da astrologia védica se concebe de que toda vez que você começa alguma coisa, a semente vai ser nutrida pelas energias do momento. Então, se você iniciar algo durante o período de Pitru Paksha, ele vai vir com a energia densa de Pitru Paksha, uma energia difícil, uma energia desafiadora, uma energia que não se move, né? Que não cresce, que não produz. Então, é um momento onde a gente recomenda que não se inicie nada assim, né, um negócio, comprar uma casa, né, assim, de preferência, né, também de repente não casar, né, são datas que dentro da astrologia védica a gente recomenda que não se faça nada novo, né, e obviamente a gente está falando muito de momentos ou eventos que que não são da rotina, né, não são momentos rotineiros seus, né? Então, obviamente, né, você continua levando a sua vida normal, mas você não vai fazer um evento diferente da sua rotina se iniciando durante esse processo. Eu vou trazer aqui, vou falar mais coisas, mas hoje eu já queria aproveitar e dar essas datas aí também para você. Tá? Então, dia 6, Ganesha Visarjan, dia 7, eclipse lunar, e dia 8 de setembro, se tudo está acontecendo em setembro de 2025, dia 8 a gente tem Pitru Paksha começando. Então, aí para vocês, olhem a Vênus de vocês, verifiquem o que essa Vênus está falando, o que ela está contando para você, né, sobre os seus relacionamentos. E né, aproveitem esse momento agora, né, depois de vai vir Pitru Paksha, vai vir Navaratri, depois de Navaratri vem Diwali, e aí, aí se encerra, né, as comemorações mais fortes aqui, né? Pelo menos dentro da prática aqui na Índia e dentro aí do calendário védico. Então, gente, uma ótima quarta-feira para você, dia de Ganesha, dia de Mercúrio, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Dhanyavad.